No geral, como Deus, fez o que tinha que fazer. Mas no particular, você foi um péssimo pai. Tudo bem, talvez eu não tenha lidado com tudo perfeitamente. Mas me diga, eu poderia proteger a humanidade com você por perto? Eu sei do seu plano de me substituir com os anjos. Tá bom, um novo Deus. O que você teria feito com você? Essa não é a questão. Eu não acredito que eu vou dizer isso de verdade, mas... o Lúcifer tem razão. Olá manos, olá manas, sejam todos bem-vindos ao meu humilde canal. Eu sou o Kennedy Jesus e este é o Papo Bíblico Podcast. Você já reparou que a indústria cinematográfica de Hollywood e a mídia global em geral tem por objetivo e de forma proposital atacar os personagens bíblicos, perverter as histórias bíblicas, tentar provar que Satanás é um bom cara, uma boa pessoa, um bom personagem, ao mesmo tempo que tentam provar que Deus é mau? E por que muitas famílias estão normalizando essa ideia? Porque muitas pessoas estão adotando este comportamento, essa ideia de que Satanás não é tão mau assim, e Deus não é tão bom assim, e Deus não é tão poderoso assim. Bem, vou dizer, isto tudo é culpa do efeito Lúcifer. Afinal de contas, o que é o efeito Lúcifer? O que podemos fazer para nos protegermos como cristãos do efeito Lúcifer? Bem, aí comigo até o final eu vou lhe contar o que é o efeito Lúcifer e o que é que você pode fazer para identificar e se proteger do efeito Lúcifer. Tudo isso nesse vídeo. Você já reparou que alguns comportamentos do nada se tornam obrigatórios para todos? Alguns comportamentos que você até nem sequer percebe a natureza do comportamento, o pano de fundo do comportamento, você adotou e hoje quase que não consegue viver o teu dia a dia sem manifestar essa tendência, esse comportamento. Bem, isso é fruto da conformidade social. Nós temos a natureza de nos conformarmos a comportamentos, a atitudes praticados por aqueles que têm influência sobre nós. Isso estou a falar de pastores, profetas, músicos, atores, atrizes, futebolistas e a lista é extensa. Mas qualquer indivíduo que tem poder sobre nós, ele também tem poder de nos influenciar a tomarmos atitudes, a adotarmos comportamento. É por isso então que se realizou um experimento cujo título é Conformidade Social, para provar de que as pessoas, por mais racionais que sejam, têm tendências a se adaptar ao grupo porque temos a necessidade de querer pertencer a um grupo, temos a necessidade de querer sermos bem vistos, bem aceites, alguém que faz parte do grupo, o cara legal que não é do contra. Eu vou mostrar um vídeo que você vai ver agora de como as pessoas mudam rápido de comportamento, mesmo não sendo comportamentos lógicos, mesmo não sendo racionais. Veja o vídeo a seguir. Os personagens trocaram do comportamento, mesmo sabendo que não era a atitude correta a se fazer diante do elevador, mas o fizeram porque o grupo estava a fazer. Era simplesmente isso chama-se efeito manada. Mas talvez tu digas, mano Kennedy, e então onde é que fica aqui o efeito Lúcifer? Bem, eu vou lhe dizer o que é o efeito Lúcifer.
No ano de 1971, o psicólogo norte-americano Philip Zimbardo fez um experimento na Universidade de Stanford com seus estudantes, ao qual deu o título de Efeito Lúcifer, fazendo alusão a Satanás, o anjo que era bom e se converteu em um anjo mau. O experimento tinha como objetivo provar que boas pessoas, pessoas moralmente corretas, socialmente aceitas, poderiam, sim senhora, serem pervertidas, poderiam, sim senhora, serem transformadas em más pessoas. O que é que o Philip Zimbardo fez? Bem, Philip Zimbardo convenceu seus alunos universitários a assinarem um contrato de que poderiam participar em um experimento, mas não explicou qual era o experimento, qual era a natureza do experimento. Em um dia em que eles menos esperavam, Philip Zimbardo mandou falsos polícias na casa desses jovens com falsas acusações, prenderam-nos e os levaram a uma cadeia. Só que a cadeia era falsa, os polícias eram falsos, mas os jovens não sabiam que a cadeia era falsa. Trocaram-lhe os nomes, deram-lhes números no lugar de nomes e começaram a chamar-lhes de criminoso, privaram-nos de sono, de boa alimentação, por aí fora. O experimento tinha a duração de 2 semanas, mas sabe, durou apenas 6 dias. Por quê? Porque os jovens mudaram muito rápido. Tinha até um que parou de se identificar com o próprio nome e começou a identificar-se pelo número que lhe foi dado, o número do prisioneiro. Um ficou tão frustrado que foi colocado numa solitária porque estava a fazer caos. Ou seja, em pouco tempo, esses jovens que o tempo todo, durante 6 dias, ouviam que eram criminosos, que cometeram atrocidades, que por isso mereciam estar na cadeia, adotaram a ideia de que são criminosos, incorporaram a natureza criminosa, deixando claro então que boas pessoas podem ser pervertidas. Agora diga-me, meu irmão, será que nos expormos visualmente a conteúdos que atacam Deus, a conteúdos que atacam a moral judaica, a conteúdos que atacam a santidade do Eterno, que atacam a verdade do Eterno, não vai nos perverter? E será que já não estamos pervertidos quando assistimos esses conteúdos como se fossem natural, como se fosse normal? Nós assistimos conteúdos que afrontam a Deus como se fosse normal. E é verdade que eu estou a dizer. Veja trechos da série Sabrina, ou seja, o mundo sombrio da Sabrina. É uma série com 4 temporadas e a sua maioria tem como público alvos jovens, e jovens cristãos estão assistindo em mais de 4 temporadas a afrontarem o nosso Deus. Sabe? Eu acho que isso é o efeito Lúcifer aplicado em grande escala. Mudar a nossa consciência de que Deus é fraco, Satanás é forte. Veja você mesmo o vídeo e tire suas conclusões. Depois escreva nos comentários o que é que você achou deste vídeo sobre o mundo sombrio da Sabrina, a série que está a convencer muitos jovens. Eu lhes ofereço uma chance de sobreviver às trevas. Convertam-se, caçadores. Aceitem Lúcifer, a estrela da manhã, em seus corações. E eu lhes prometo misericórdia. Mas vocês devem fazer sua oração. Ó poderoso Senhor das Trevas, por quem todas as coisas são incendiadas. Nunca. Façam a oração. É a sua única chance. Andem! Repitam comigo. Vão queimar no fogo do inferno. Ó poderoso Senhor das Trevas. Ó poderoso Senhor das Trevas. Por quem todas as coisas são incendiadas. Por quem todas as coisas são incendiadas. Seu poder seja o caminho. Seu poder seja o Sua caminho. vontade seja meu desejo. Sua vontade seja meu desejo. Assim no inferno como na Assim terra. no inferno como na terra. Louvado seja Satã. Louvado seja Satã. Muito bem. Mas nossa, como se voltam rápido contra o seu falso Deus. Você não é uma bruxa. O que você é? Eu sou a espada do Senhor das Trevas! Está aqui no vídeo. Afrontar a Deus, mostrar Satanás como forte, cristãos como loucos e irracionais, está no vídeo. E os nossos jovens estão a curtir mais de 4 temporadas. Uma série onde Deus é piada. E não fica por aqui. Temos também a série Sobrenatural, onde em mais de 10 ou 11 temporadas, Lúcifer apareceu e tentou provar que Deus agiu errado com ele. Ele afinal é o bom da fita. Veja você mesmo o vídeo.
Já ouviu a história de como eu caí do céu? Ah, você não vai me contar uma historinha, vai? O meu estômago tá embrulhado. Sabe por que Deus me expulsou? Porque eu o amava, Tim. Mais do que qualquer coisa. E aí Deus criou... vocês. Os pequenos... macacos pelados. E pediu a todos nós que nos curvássemos para vocês, que amássemos vocês mais do que a Ele. E eu disse, Pai, não consigo. Eu disse, esses seres humanos são imperfeitos, assassinos. E por isso, Deus ordenou Miguel a me atirar no inferno. Agora me diga, o castigo foi de acordo com o crime? Principalmente se eu estava certo. Sabe, para além daqui da série Sobrenatural, também tem a outra série, Lucifer. Isso mesmo, Lucifer agora tem uma série, é um personagem amado como tantos outros personagens do mundo imaginário do cinema. Só que Lucifer ataca a Bíblia. A série inteira ataca a Bíblia, tenta provar que Lúcifer é justiceiro, é bom e, na verdade, foi Deus que falhou com ele. Veja o diálogo que ele teve com o suposto Deus. Então você acredita em mim? Que bom. Me diga, o que é que você pensa que eu fiz? Ah, nós vamos seguir esse caminho, não é? Tá, vamos ver. Me banir para o inferno pela eternidade porque você não tem coragem de sujar as próprias mãos covardes, me manipular com a detetive, me dar a ilusão de controle. Você é um pai manipulador, arrogante e covarde. Então você acha que não tem livre-arbítrio? Todas as coisas ruins que aconteceram pela eternidade vieram de você, não de mim. São parte do plano de Deus. Viu? Isto está feio, manos. A história está feia. E nós estamos a consumir, sabe? Crentes estão a consumir esses conteúdos. As estatísticas dizem que são cristãos. E outra coisa, uma curiosidade estranha, eu estava a pesquisar. O Tom Hills, o personagem que faz o Lúcifer, o ator que interpreta o Lúcifer, é filho de pastor. As irmãs dele são pastoras. Eu me pergunto como Hollywood, com inúmeros personagens, inúmeros atores, escolheu exatamente o filho de pastor para interpretar Lúcifer nas telas de cinema. Mano, coisa tá feia, sabe? Coisa tá feia, estão quebrando o filtro. Aos poucos estamos aceitando a ideia de que Deus não se importa mais com o que vemos, que Deus não se importa mais com o que assistimos. Hoje não conseguimos falar como Davi, não porei coisa impura diante dos meus olhos. Hoje não conseguimos falar como o salmista, feliz é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, Salmos 1. Hoje nossa televisão, nossa sala virou o lugar onde em comunidade com os ímpios, em comunidades com as doutrinas de demônios, zombamos do nosso Deus. E a outra coisa que você precisa perceber, caro irmão, cara irmã, é que alguns personagens do cinema são na verdade deuses antigos, deuses que algum tempo atrás foram adorados, tipo por exemplo Thor. Thor é um deus viking, é um deus nórdico e hoje incorporado em capa bonita faz parte do cinema. E no entanto tem um filme de Thor em que o personagem tem um discurso estranho com seu pai, sabe? Parece que ele incorpora a natureza de Satanás e é expulso de lá porque foi arrogante, foi orgulhoso. Veja você mesmo o vídeo. Não haverá um reino para ser protegido se você tiver medo de agir. Qualquer que seja o preço, o mundo precisa saber que o novo rei de Asgard não será desprezado. Isso é orgulho e vaidade falando, não liderança. Você esqueceu tudo o que eu lhe ensinei sobre a paciência de um guerreiro. Enquanto você espera e é paciente, os 9 reinos riem de nós. Os velhos tempos acabaram, o senhor fica fazendo discursos enquanto Asgard cai. Você é vaidoso, ganancioso e um menino cruel. E o senhor é um velho e um tolo! Sim, eu fui um tolo em pensar que você estava pronto. Pai. Thor,
filho de Odin. Você traiu a ordem expressa do seu rei. Com sua arrogância e estupidez, você expôs esses reinos pacíficos e vidas inocentes ao horror e devastação da guerra! Você não é digno desses reinos, não é digno do seu título, não é digno dos seus entes queridos que foram traídos por você. Eu agora tomo de você o seu poder! Em nome do meu pai e do pai dele, eu, Odin, pai de todos, amo você! Sabe, manos? Sabe, mana? A gente precisa abrir os olhos, sabe? Provérbios 27:11 diz: "Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar", sabe? Deus quer que tu sejas sábio. Deus quer que tu não sejas um idiota útil. Sabe o que é um idiota útil? O idiota útil é aquele que adota causas que, mesmo lhe fazendo mal, elas defende e promove, sabe? Mesmo lhe fazendo mal, mesmo destruindo-o, mesmo colocando em crise, em xeque a sua eternidade, ela adota, defende e promove, sabe? Às vezes eu vejo alguns posts no Facebook de alguns cristãos e parecem estar a promover a própria iniquidade, a fazerem parte do comércio da iniquidade. Vamos promovendo tais coisas onde Deus é afrontado. Eu quero ler com o querido irmão aqui na Bíblia Sagrada o Salmos 1, Salmos capítulo 1, vai dizer o seguinte: "Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará." Versículo 4 vai dizer: "Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha." Eu vou voltar aqui para o versículo 1 que diz: "Bem-aventurado", ou seja, feliz. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe? Quando sai um filme, quando os filmes da saga Marvel saem para o cinema, todo mundo corre, crente, descrente, todo mundo vai para lá, sabe? E são filmes que todos os filmes, se você analisar, vamos falar disso. Se você quer que a gente fale disso, né? Apresenta aqui, escreva nos comentários, a gente vai falar disso, de filme pós-filme da Marvel, em que foram afrontando Deus e a gente participou disso, a gente consumiu isso, a gente gostou disso, sabe? Hoje a gente consome espiritismo, necromancia, normalmente um dos maiores filmes de orgulho africano, do Black Power, é o Pantera Negra, cheio de espiritismo, necromancia, falar com mortos, e foi curtido, foi um orgulho, mano. Uma coisa só, é estranho como estamos a consumir a iniquidade como água. Mas aqui, voltando para o Salmo, vai dizer que não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Thor zomba do nosso Deus, quando os filmes da Marvel zombam do nosso Deus e a gente paga dinheiro para essa indústria, a gente sustenta essa indústria, a gente não está a fazer o papel do idiota útil. Sabe? A gente está a sustentar uma indústria que está a colocar ateísmo, está a colocar afronta ao nosso bom Deus. Imagina o experimento de Filipe Zimbardo, sabe? Ele só durante 6 dias foi repetindo para os jovens: vocês são criminosos, não merecem viver, não merecem comer. E o que foi que aconteceu com aqueles jovens? Antes que se completasse uma semana, já haviam aceitado a ideia de que cometeram mesmo algum crime, mereciam estar na cadeia e já se pareciam como verdadeiros criminosos. Agora imagina assistir 11 temporadas da ideia de uma série que diz que Deus é fraco, Deus é falso, Deus não tem tanto poder assim, Ele não é tão bom assim como a gente pensa. Vai ficando aqui algumas dúvidas no nosso coração. E é por isso que alguns jovens não conseguem ser fiéis a Deus, não conseguem ter uma espiritualidade saudável. É por isso que muitos hoje entram para um relacionamento e não conseguem ter um relacionamento
relacionamento casto, um namoro casto, ele faz sexo, ele faz tudo como um ímpio. Por quê? Porque é isso que lhe é colocado na cabeça, a ideia de que não há nenhum juízo, não há nenhum castigo lá à frente. A gente está assim, mano, a gente está assim, sabe? E o efeito Lúcifer tem esse objetivo, perverter você, te colocar na tua cabeça constantemente a ideia errada de que você é mau, de que você nunca vai conseguir viver uma vida santa, de que você nunca vai viver uma vida boa. A propósito, ela tenta provar que não é Deus, não existe Deus, e se existe Deus é mau, sabe? É isso que a gente está a viver hoje, em grande escala, um efeito Lúcifer, conceitos errados a entrar na nossa cabeça. Eu já vejo igrejas que estão tão tomadas pelo efeito Lúcifer que já aceitaram a ideia de que 2 homens podem se casar, 2 mulheres podem se casar, né? Aqui nós já temos muitos jovens que hoje, de tanto assistirem esses conteúdos onde tem lesbianismo explícito, homossexualismo explícito, hoje já vem como natural a inversão dos valores naturais, sabe? Dos valores moral judaico-cristão de que o homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher, sabe? E as mulheres não podem se deitar com outras mulheres, nem o homem se deitar com um animal, sabe? Hoje estamos todos a sofrer do efeito Lúcifer, nós todos nós, de alguma maneira, normalizamos e aceitamos alguma coisa errada. É por isso que eu vou ler Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Vê o que Romanos 12, versículo 2, antevendo o nosso tempo, prevendo a época em que aí a gente ia viver, traz um importante conselho para nós. Romanos 12, versículo 2, vai dizer o seguinte: rogo-vos, está cá a implorar, o apóstolo Paulo está a implorar, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe? A boa, perfeita vontade e agradável de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nos é vetada, nos é privada de experimentá-la enquanto não renovarmos as nossas mentes. O que é que temos colocado em nossa mente? O que é que tem superabundado a sua mente, meu irmão? Será que é esses conteúdos que afrontam a Deus? Será que é essas historinhas empacotadas com efeitos especiais bonitos, mas que o pano do fundo é dizer: Deus não é bom, Deus não é tão poderoso assim, Deus não é tão forte assim? Se você se expor a esses conteúdos com frequência, se você se expor a essas informações com frequência, mais tarde ou mais cedo você vai exteriorizar essas informações. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio, mano. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo fazerá mal. Está escrito nas escrituras sagradas. Então, é aqui a minha dica, meu conselho do dia: não faça isso. Há ótimos conteúdos para se consumir, há ótimos filmes para se ver. Leia as histórias do filme e se analisar que ela está mal, mana, se desvia, mano, se desvia. Davi disse: não porém coisa ímpia diante dos meus olhos. Que a gente possa ter também essa atitude, sabe? A gente venha a ter também essa atitude de saber o que é profano e o que é sagrado, sabe? O que me é lícito e o que não é lícito, sabe? Graça e paz. Eu sou Kenny Jesus. E se gostou desse conteúdo, considere, mano, se inscrever. Considere partilhar esse vídeo. Considere deixar um comentário para deixar esse vídeo ativo, para que outros também tenham acesso a ele. Graça e paz, espero ver-vos na próxima edição do Papo Bíblico Podcast. Deus abençoe a todos.